Toda cidade carrega suas lendas. Algumas são registradas em fontes bibliográficas, outras se perpetuam através de contos populares, e existem algumas que adormecem sob as fundações do tempo. Às margens do rio Pindaré, encontra-se uma cidade rica em histórias e tradições. Fundada ainda no período colonial, Pindaré-Mirim cresceu às sombras das grandes fazendas e engenhos de açúcar, que moldaram sua economia, cultura e modo de viver. Hoje, a cidade é um município que preserva suas raízes culturais, com manifestações populares que encantam moradores locais e visitantes. A cidade também investe em educação e cultura, abrigando espaços como o Centro de Cultura do Engenho Central, que oferece exposições e eventos para a comunidade. Este lugar, que já foi palco de trabalho árduo e resistência, guarda um dos relatos mais assustadores e enigmáticos da região. Dizem que sob seus alicerces, uma criatura ancestral ainda repousa em meio à escuridão total, aguardando a chegada de visitantes desavisados que possam saciar sua fome de sangue. Fundado no século XIX, o Engenho Central São Pedro não era apenas uma instalação açucareira, foi um dos maiores símbolos da indústria do açúcar no Maranhão, impulsionando a economia local e regional. Contudo, sua imponência abrigava também cicatrizes de um tempo sombrio. Operava em grande parte como mão de obra escravizada, e suas construções guardam um silêncio de sofrimento. Abaixo do engenho, um túnel foi escavado para possibilitar o transporte eficiente da cana-de-açúcar com a ajuda de um simples vagão. Um ambiente claustrofóbico, onde o medo espreitava em cada sombra. E era lá embaixo, longe da luz do sol, que a lenda ganhava forma. A Serpente do Engenho. Uma criatura de dimensões tão colossais que, segundo relatos, sua cabeça repousaria dentro da chaminé do engenho, enquanto seu corpo gigantesco se estenderia por todo o túnel subterrâneo. Esse ser seria uma espécie de guardião local, que mataria qualquer um que ousasse invadir seu território. Antigos moradores já relatavam estranhos acontecimentos nas proximidades do engenho, que conseguiam de alguma forma se conectar a essa lenda folclórica tão incomum. Alguns diziam escutar o som desse réptil colossal se movendo abaixo da construção. Outros juravam ter vislumbrado os olhos brilhantes dessa criatura na escuridão do túnel. E em alguns casos, era mencionado que esse ser teria a incrível capacidade de cuspir fogo, fazendo com que a maioria dos habitantes evitasse se aproximar do engenho central. No entanto, hoje muitos sugerem que essa história possa ter sido habilmente criada para um propósito muito mais prático: manter os escravos sob controle. Desta forma, o pavor de um perigo oculto e sobrenatural seria mais do que suficiente para dissuadir qualquer tentativa de fuga ou rebelião dos escravos. Um monstro invisível, mas terrivelmente eficaz para manter a ordem imposta pelos senhores do engenho. Mas será mesmo que essa lenda era apenas uma invenção local? Longe de Pindaré-Mirim, mas ainda em solo maranhense, a capital São Luís guarda uma lenda igualmente fascinante e inusitada. Aqui, um monstro colossal semelhante à Serpente do Engenho repousa adormecido entre as antigas histórias e tradições ludovicenses, uma espécie mística que habitaria as grandes galerias subterrâneas que circundam a cidade insular. De acordo com a lenda, o corpo dessa serpente está em constante crescimento, mesmo em seu estado de hibernação. Muitos acreditam que nos dias atuais, sua barriga já alcança as fundações do convento do Carmo, e a sua cauda se estende sobre a igreja São Pantaleão. E se um dia a cabeça da serpente encontrar a sua própria cauda, ela despertará de seu sono milenar para provocar a destruição da ilha. Duas histórias de locais distintos, mas ainda assim muito semelhantes. Ambas carregam a força da superstição popular, que se manifesta na forma dessas duas criaturas tão enigmáticas. Contudo, estas não são as únicas histórias de ofídios sobrenaturais existentes em nosso mundo. Desde as primeiras civilizações, esses animais estiveram presentes na cultura de inúmeros povos, carregando diferentes significados, que variavam do sagrado para o profano. Para alguns, as serpentes eram símbolos de cura, renovação e sabedoria, mas para outros, representavam o mal, o perigo oculto e a morte. Longe do Maranhão,
a imagem da serpente colossal também permeia os mitos antigos. Na mitologia nórdica, a serpente de Midgard, Jormungandr, filha de Loki, foi lançada nos oceanos que cercam a Terra e ali cresceu sem parar, até conseguir envolver todo mundo com seu imenso corpo. Diz a lenda que quando Jormungandr soltar sua cauda, o Ragnarok, o fim dos tempos, será desencadeado. Ela então surgirá das profundezas do mar para enfrentar o deus Thor numa batalha tão devastadora que fará o céu ruir e os mares transbordarem. Assim como a serpente de São Luís, Jormungandr permaneceria escondida em domínios ocultos, aguardando o momento de despertar e trazer consigo o caos. E essa imagem da serpente gigante adormecida sob a terra ou as águas atravessa culturas e continentes. No Sudeste Asiático, as Naga são seres meio humanos, meio cobra, que habitam rios, lagos sagrados e passagens subterrâneas. Na tradição hindu e budista, podem ser guardiãs benevolentes ou forças vingativas, vivendo sob cidades antigas e templos esquecidos, protegendo tesouros ou interferindo no destino dos homens. Entre os povos da Mesoamérica, surge Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos astecas e maias. Essa divindade é associada à sabedoria, fertilidade e renovação, capaz de percorrer os céus e o submundo, conectando mundos distintos e mantendo o equilíbrio do cosmos. Na rica tapeçaria das tradições afro-caribenhas, especialmente o voodoo, Damballa é reverenciada como a grande serpente primordial, um símbolo de criação e da continuidade da vida, que repousa sobre as águas e a terra, sustentando a própria ordem do mundo. Essas histórias, apesar de serem distantes geograficamente, são semelhantes em essência. Em todas, a imagem desse animal rastejante surge associada a poderes que ultrapassam a compreensão humana. Seria apenas uma coincidência? Ou reflexo de medos compartilhados por povos de diferentes épocas? Mas afinal, por que será que sociedades tão diferentes atribuíram à serpente um papel tão marcante em seus mitos e lendas? Uma possível explicação está na própria natureza deste animal. As serpentes são criaturas que habitam lugares escuros e ocultos, cavernas, rios, florestas, tocas subterrâneas. Surgem e desaparecem sem aviso, o que as tornam símbolos perfeitos do desconhecido, daquilo que se move fora do alcance da visão humana. Além disso, em muitas tradições, a capacidade de uma serpente trocar de pele a tornou um símbolo poderoso de ciclos de vida e morte, de renovação e imortalidade. Isso fez com que muitos povos as ligassem a temas como sabedoria ancestral ou, paradoxalmente, a forças de destruição e renascimento. Outro ponto crucial reside no conceito do inconsciente coletivo. Segundo o renomado psicanalista Carl Jung, certos símbolos surgem repetidamente em culturas distintas, porque refletem arquetipos universais, imagens e ideias ancestrais compartilhadas por toda a humanidade, independentemente do contato direto ou geográfico. É uma memória primordial da psique humana. Nesse sentido, a serpente gigante adormecida sob cidades, rios, montanhas, seria a personificação de nossos medos mais profundos e coletivos, o receio do que está oculto, da força incontrolável que pode despertar e alterar o destino das pessoas. Por isso, apesar de cada uma delas possuírem atributos individuais e locais, todas essas lendas talvez falem, na verdade, da mesma coisa: o eterno confronto da humanidade com as forças misteriosas que habitam o mundo, e mais intimamente, o próprio coração humano. Ao longo dos anos, a história da serpente do engenho ultrapassou os muros da construção e se firmou como parte viva e indissociável da cultura popular de Pindarémirim. Mais do que uma simples fábula, ela carrega fragmentos preciosos da nossa memória, funcionando como um elo entre gerações, fortalecendo a identidade da comunidade e reforçando a ligação entre o passado e o presente. Mesmo que sua presença seja discreta para o olhar desavisado, a serpente se insinua em detalhes do cotidiano, como manifestações artísticas e em momentos de celebração local. Assim, mais do que um personagem do folclore local, essa criatura se tornou parte dessa bela cidade, um símbolo silencioso que atravessa séculos e nos lembra que toda a terra carrega seus mistérios, e também que algumas histórias jamais devem ser esquecidas.
Minas.